Boa tarde a todos e todas. Hoje é o dia de luta contra o tráfico de pessoas. Eu esqueci de falar. Eu sou Messi, eu trabalho na SMEC desde novembro de 2016. Lá, a minha principal função é trabalhar como editora adjunta da revista Temes, tá bom? E a gente coordena a linha de pesquisa sobre direitos humanos, que o livro da professora Meire é um dos indicados para a gente estudar, né? E lá a gente tem trabalhado jurisprudência da base de dados Sherlock, do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes. Está para sair um livro com 138 decisões, sobre decisões do Poder Judiciário do Brasil. A SMEC também, há alguns anos, tem oferecido para magistrados e servidores um curso sobre tráfico de pessoas. A gente ofereceu a proposta para a direção da escola, que foi contemplada e enviada para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e o curso de 20 horas, na modalidade presencial, foi ministrado por mim durante 3 anos seguidos, né, 3 vezes, e agora a gente, no meio da pandemia, a gente já estava pensando no curso na modalidade EAD, e a pandemia fez a gente apressar mais ainda, né, o projeto e o credenciamento, e a SMEC está trabalhando nesse curso e eu sou a tutora. E para falar sobre esse tema, eu vou apenas fazer uma breve introdução aqui. O tráfico de pessoas é uma atividade criminosa que vem preocupando todo mundo, né, com mais destaque para as últimas décadas. O Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o UNODC, no seu relatório de 2018, destacou que mais de 70% das pessoas afetadas pelo tráfico em nível global é do sexo feminino. Os dados evidenciam que o tráfico de pessoas tem afetado mais seres humanos a cada ano. As vítimas, elas não têm muito assim, um rosto determinado, mas os dados indicam que a maioria das afetadas é mulheres e meninas, e a finalidade principal é a exploração sexual, né? As vítimas, o grupo é composto por mulheres adultas, que representam 49%, e adolescentes meninas, que representam 23%. Os homens constituem 21% das vítimas e os meninos 7%. O Estado brasileiro ele assinou e ratificou o protocolo sobre tráfico de pessoas, e a partir desse documento internacional ele tem aperfeiçoado sua legislação e as políticas públicas, né? Sobre o 30 de julho, né? No dia 14 de novembro de 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu 30 de julho como o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né? Essa campanha começou mais ou menos em 2014, e por isso esse tema urgente e necessário, né, para se discutir, e a gente convidou a professora doutora Valdemire Corrêa da Silva, que é especialista na temática do tráfico de pessoas, tá bom? Marina, aqui tem a campanha também, a campanha Coração Azul. Marina, para denunciar casos de tráfico, vocês podem ligar para 180 ou o número 100, tá bom? A professora Valdemire Corrêa da Silva é graduada em Relações Internacionais pela PUC de Goiás, mestre e doutora em Direito Internacional Público pela Universidade de Sevilha, especialista em análise de conflitos internacionais pela Universidade de Sevilha, professora do Departamento de Estudos Internacionais da Universidade Loyola Andalucia, foi conselheira do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e consultora do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, no tema tráfico de pessoas. Realizou estudos de pós-doutorado na Queen's University of Belfast, na Irlanda do Norte, no Centro de Direitos Humanos, na Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Sociais, em Portugal, e na Universidade de Londres, né? O pós-doutorado em andamento, e foi recentemente indicada para o cargo de relatora sobre tráfico de pessoas do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas,
Professora Valdimeire, seja muito bem-vinda à SMEC de modo virtual, em tempos de pandemia. Gostaria de agradecer ao público pela presença, tá bom? Muito obrigada e a senhora está com a palavra, professora. Obrigada, Mércia. Antes eu vou compartilhar minha apresentação também. Eu acho que ela já está na tela, né? Sim. Vocês têm aí a portada ou a capa do meu livro, que a Mércia comentou, que está à disposição da SMEC, e tem aí também o banner do nosso evento de hoje. Mas, em primeiro lugar, para a realização desse evento, eu gostaria de agradecer à Escola Superior de Magistratura do Estado de Ceará, a SMEC, na pessoa da professora doutora Mércia Cardoso, pelo convite e pela oportunidade de compartilhar a aprendizagem nesse dia tão especial, que é o Dia contra o Tráfico de Pessoas, que esse ano tem um significado muito especial, pois se comemora também os 20 anos do Protocolo de Palermo, que é referente internacional sobre sua matéria. Sobre essa matéria tem suas luzes e sombras, mas indiscutivelmente trouxe uma contribuição fundamental para a consolidação do nosso conhecimento sobre o tráfico de pessoas. Nesse sentido, a minha apresentação aqui para nosso debate de hoje à noite vai estar alicerçada em 4 pontos fundamentais. O primeiro, vocês têm aí, que é a aproximação ao fenômeno do tráfico de pessoas desde a sua complexidade em terreno. Isso o que significa? Significa conhecer, antes de entrar no que é, vamos entender o que influi ou como se contextualiza o tráfico de pessoas. Para isso, a gente vai ver os fatores de empurro e causa, a vulnerabilidade e os diferentes enfoques para abordar o tráfico de pessoa, porque o enfoque determina o resultado da nossa ação de enfrentamento contra o tráfico de pessoas. Ao longo da apresentação, vocês vão ver que eu vou usar sempre a terminologia enfrentamento ao tráfico de pessoas e não combate ou luta, porque quando eu combato, eu luto, eu estou atuando desde uma perspectiva conflitiva, desde uma perspectiva de segurança e de ordem pública. Então, eu opto pelo enfrentamento, pelo termo enfrentamento, porque enfrentar significa reconhecer que tem um problema e buscar soluções para este problema. Daí porque a terminologia que eu uso e usarei nessa apresentação vai ser enfrentamento ao tráfico de pessoas. A segunda parte será o regime internacional do tráfico de pessoas, ou seja, a partir do nosso primeiro contexto, a gente vai ver que entendemos sobre o tráfico de pessoas, ou seja, como se conformou a epistemologia ou conhecimento sobre o tráfico de pessoas, por que relacionamos tráfico de pessoas à escravidão, por que relacionamos com o trabalho escravo, por que relacionamos a prostituição ou por que relacionamos ao contrabando de imigrantes ou tráfico ilícito de imigrantes no contexto brasileiro, segundo a tradução literal, né? Ou outras categorias jurídicas, daí porque esse regime internacional é conhecido como regime complexo, que é o que a gente vai ver ao longo dessa segunda apartado. No terceiro apartado, nós vamos ver quais são os desafios em matéria de tráfico de pessoas. E, em caso de que tenhamos tempo, a gente vai ver também o regime brasileiro de enfrentamento ao tráfico de pessoas, porque eu também não quero alargar para a gente ter possibilidade de um diálogo final. Nesse sentido, quando a gente fala de tráfico de pessoas, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é a sua multidimensionalidade, ou seja, é um fenômeno que tem grande dificuldade conceitual e contextual, já que é um delito não convencional. O tráfico se inclui nesse tipo de delito que pode ter consequência extremamente séria a nível humanitário, social, jurídico e econômico de um país, como são os homicídios, a corrupção, a impunidade, o crime transnacional organizado, a violência de gênero. Então, tem vários elementos que conformam essa multidimensionalidade sobre nossa compreensão sobre o tráfico de pessoas. Outra característica é o seu caráter transnacional. Esse caráter transnacional do tráfico dificulta o seu combate, já que necessita uma cooperação policial e judicial para levar a cabo medidas que começam num determinado estado e terminam em outro estado. E também, sobretudo, gera nas vítimas um sentido de desorientação e desarraigo. Isso que significa na prática? Significa que
A vítima sai de um contexto brasileiro, chega no contexto espanhol, que não conhece o entorno cultural, social, jurídico, não conhece o idioma, então está deslocada, desarraigada, né, socialmente. E esse problema social do tráfico que deriva da exclusão, da situação de desigualdade, da situação que situa as pessoas como mercadoria. Como a Mércia enfatizou a princípio da apresentação, é uma questão de gênero. É uma questão de gênero porque, desde o primeiro momento que a gente tem estatísticas sobre o tráfico de pessoas até a atualidade, tem uma predominância das vítimas do sexo feminino. Daí porque como o gênero influi no tráfico de pessoas. E também, fechando esse ciclo da multidimensionalidade, o tráfico tem que ser sempre observado como uma violação massiva de direitos humanos. Nesse sentido, a partir dessa multidimensionalidade, outra característica que é fundamental ter em consideração quando a gente fala de tráfico de pessoas é a questão da vulnerabilidade. Porque o próprio referente internacional, que logo é bem ou mal interpretado, a gente pode trazer para o debate ao final a questão da vulnerabilidade no contexto brasileiro, derivado da Lei 344/2016, a gente pode trazer essa questão para o debate. Mas a vulnerabilidade, ela é originada dos contextos macroestruturais de exclusão e desigualdade, que propicia que uma pessoa consente a determinada ação desde sua posição marginalizada. Isso significa desde sua posição de exclusão, de desigualdade, de subalternidade. Então, a sua posição social define esse grau em que consente a uma ação inicial. E esse consentimento inicial dado para a realização de uma atividade exploratória, nos instrumentos jurídicos, nos instrumentos de direito internacional dos direitos humanos, se considera um consentimento irrelevante. Daí porque essa vulnerabilidade atua no consentimento da vítima e é dado como irrelevante no contexto de tráfico de pessoas. Como vocês estão estudando o tema na SMEC, também, vocês têm aí do lado da tela um documento que aí tem a direção que pode descarregar o documento, que é um PDF, vocês podem descarregar e tem toda essa informação ampliada sobre o tema. Então, os contextos de vulnerabilidade mais propícios para a exploração é a instabilidade política, por exemplo. Está havendo uma grande massa de pessoas em contexto de vulnerabilidade derivada do conflito da Síria, de conflitos armados em diferentes territórios ou da instabilidade política da Venezuela, por exemplo. Essas pessoas que embarcam no projeto migratório são captadas por redes de tráfico. A pobreza é um elemento também da vulnerabilidade, a desigualdade de gênero, os vícios, o racismo sistêmico que a gente vive em grande parte do mundo, que agora também está saindo na sociedade um debate candente, e a exclusão e a desigualdade de oportunidades. Então, em resumidas contas, a vulnerabilidade afeta o contexto do tráfico, daí porque o conceito internacionalmente definido tem a vulnerabilidade como irrelevante, porque a vulnerabilidade surge da interseccionalidade. O que significa isso? Significa que parte da intersecção entre raça, gênero, classe, pobreza, idade, isolamento e abuso, que são fatores ou indicadores que se solapam, gerando uma maior discriminação e exclusão das pessoas em contexto de tráfico. Nesse sentido, dando sequência, como impacta a questão do gênero? O gênero no tráfico de pessoas são os coletivos mais expostos ao contexto de vulnerabilidade, devido a estereótipos culturais misóginos, padrões discriminatórios de uma sociedade sociopatriarcal. Nesse contexto, as mulheres enfrentam a pobreza por seu gênero, já que representam um percentual muito alto vivendo em contexto de pobreza, têm oportunidades desiguais de acesso a recursos, à educação e ao trabalho, sofre uma discriminação racial ou étnica. No caso, por exemplo, do tráfico brasileiro, a maioria das mulheres brasileiras traficadas são mulheres racializadas, são mulheres mulatas ou negras. Então, daí porque a gente falou desde o início que se solapa a pobreza e a raça, a interseccionalidade na questão do tráfico de pessoas. Também as mulheres enfrentam uma pobreza
são as migrantes desfavorecidas. O que significa isso? Significa que no contexto migratório, a mulher, normalmente, ela sai do seu país de origem empoderada, tem um trabalho, tem o seu projeto migratório próprio, desde sua própria capacidade de agência. Mas quando ela chega no seu destino, muitas vezes ela ocupa postos de trabalho relegados a cidadãos de segunda categoria. Ou seja, a economia dos cuidados ou trabalho doméstico, a setores informais ou setores que pode estar no marco da legalidade, como é o caso da prostituição em vários países europeus. Então, nesse contexto, o uso dos corpos das mulheres é visto como uma mercadoria ou objeto com distintas finalidades, que passa desde a finalidade reprodutiva, como o caso de algumas legislações que vem tipificando o tráfico para fins de atividade reprodutiva, no caso do ventre de aluguel ou barriga de aluguel, né? No caso da exploração sexual ou dos matrimônios obrigatórios ou pactados e do tráfico laboral. Daí porque o gênero sempre importa na questão do tráfico de pessoas. Partindo desse contexto, dessa compreensão do tráfico de pessoas, dessa conjuntura multidimensional, a gente também tem que ter em mente como abordamos o tráfico de pessoas. A abordagem que um determinado país oferece, ou a resposta política e jurídica em relação ao tráfico de pessoas, determina se a vítima vai receber uma assistência devida ou se a prioridade é o combate ao crime. Agora eu falei combate, não falei enfrentamento, propositalmente. Então, nesse sentido, os 4 enfoques predominantes em matéria do tráfico de pessoas é o enfoque de ordem pública, o enfoque da migração, o enfoque dos direitos humanos e o enfoque do gênero. O enfoque da ordem pública centra na distinção entre traficantes e vítimas. Então, parte de uma visão assistencialista, em que qualquer pessoa involucrada no processo de tráfico e explorada é vítima. Então, o Estado tem que ajudar a pobrezinha ou o pobrezinho que está numa situação de tráfico. Primeiro, não reconhece a capacidade de agência dessa pessoa. E segundo, não reconhece que, por exemplo, se uma mulher brasileira, colombiana, vai aos Estados Unidos, que se uma rede de tráfico aliciou essa mulher e está fazendo ela transportar drogas no interior do seu próprio corpo, como forma de pagar o seu trajeto migratório, essa perspectiva vê que essa pessoa, que desde o enfoque direitos humanos seria vítima, essa pessoa também é criminal, já que ela está traficando com droga. Então, ela está infringindo as leis penais e administrativas do país em que ela entra. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que tende a ignorar os problemas subjacentes associados ao tráfico, como é a corrupção, o abuso de representações institucionais. E assim, esse enfoque também centra no combate ao crime, como eu falei anteriormente. O enfoque da imigração busca securitizar as fronteiras, ou seja, quero bloquear qualquer fluxo migratório. Todas as pessoas que tentam entrar de forma irregular ou está dentro da margem da legalidade está sendo traficada. Então, a resposta desse enfoque de ordem pública se centra em controlar os fluxos migratórios, sem fazer distinção que os fluxos migratórios, desde os anos 2000, são maioritariamente fluxos migratórios mistos. O enfoque de direitos humanos coloca os direitos humanos por em cima de outra bateria jurídica. Então, o bem jurídico a proteger é a dignidade humana. Então, dessa forma, situa a vítima por em cima de qualquer circunstância. Se está de forma irregular, se está exercendo uma atividade que está na legalidade, ou se participa de uma rede de delinquência. E o enfoque de gênero busca desvelar o patriarcado, as relações patriarcais e desenredar questões centrais na vida das mulheres que estavam antes naturalizadas, como é a questão do poder, a família, a sexualidade e a violência. Dessa forma, junto com o enfoque de direitos humanos, oferece um olhar integral e sistêmico, integrando em suas análises tanto as dinâmicas econômicas, como também as dinâmicas, os processos sociais e culturais. A partir dessa apresentação dos 4 enfoques, eu gostaria de me centrar em 2. O primeiro é o enfoque de ordem pública. Como eu falei anteriormente,
prioriza a repressão do delito e a persecução das tramas criminais frente à proteção das vítimas. A concessão do Estatuto de Vítima e direitos correspondentes está geralmente condicionada à sua cooperação policial judicial, violando assim o princípio da não penalização. Prioridade, segurança cidadã, segurança do Estado. A condição da vítima fica questionada e seu acesso a direitos fundamentais fica comprometida. Então, como a gente pode ver, esse não é o enfoque mais adequado para enfrentar o tráfico de seres humanos. O enfoque mais adequado, e que vem desde o ano 2000 e 2002, sobretudo, sendo dado pelo Alto Comissionado de Direitos Humanos, pelo Conselho de Direitos Humanos, diferentes agências do sistema das Nações Unidas, é o enfoque de direitos humanos. Esse enfoque de direitos humanos situa a pessoa como vítima sobrevivente por em cima das suas circunstâncias circunstanciais, como eu falei anteriormente. Coloca os direitos humanos por em cima de outra bateria de bens jurídicos a proteger. Analisa quais são os direitos fundamentais vulnerados ao longo do processo de tráfico e exige a devida diligência dos Estados sobre a matéria. O que significa essa devida diligência? Significa a obrigação positiva dos Estados de proteger as pessoas dos abusos de direitos humanos por agentes privados. Obriga os Estados a tomar medidas razoáveis para modificar o resultado e mitigar o dano na vítima. Essa foi uma citação literal da Corte Interamericana de Direitos Humanos na condena do Brasil no caso Fazenda Brasil Verde, que considerava que o Brasil não havia cumprido com a sua devida diligência em matéria de tráfico de pessoas. Se vocês quiserem aprofundar nesse enfoque, tem esse documento do lado, é só buscar, dar um clique e vocês terão esse documento. Esse enfoque de direitos humanos, em resumidas contas, o que ele busca? Ele busca prevenir o crime, reprimir o delito e sancionar os delinquentes, assistir de forma integral e humanizada as vítimas e, com isso, oferece um enfoque integral e multidisciplinar no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nesse sentido, desde a diferentes evolução da doutrina e da jurisprudência internacional sobre a matéria, a ONU vem orientando uma direção estratégica no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Essa direção estratégica significa superar o enfoque de ordem público e adotar o enfoque de direitos humanos. Como vocês podem ver no quadro que eu coloquei aí, o enfoque de ordem público está centralizado no Estado. É a segurança do Estado, é a criminalidade contra o Estado, o bem jurídico proteger é a ordem pública. Agora, o enfoque de direitos humanos se centra na pessoa, em mitigar o dano, reinsertar, reinserir e incluir socialmente a pessoa objeto de tráfico. No ordem público, vê o tráfico como uma ameaça ao Estado e à segurança nacional, já que é parte do crime transnacional organizado. Já o enfoque dos direitos humanos diz, essa pessoa veio do contexto de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é derivada da falta de desenvolvimento humano que esse Estado não propiciou. O Estado foi negligente nesse sentido. Então, vem do entorno de desigualdade, de exclusão. Portanto, é uma ameaça contra a segurança humana dessa vítima, uma ameaça a seus direitos humanos. Por isso que a prioridade é a proteção da dignidade humana. Daí que parte dessa perspectiva de inclusão social, porque vê o tráfico como uma violação massiva de direitos humanos. A gente está muito acostumada com o enfoque de ordem público, porque é o enfoque adotado pelo governo brasileiro, que sempre diz que adota o enfoque do protocolo de Palermo, alicerçado nas 3 P's. Aí estão as 3 P's que nos oferece o artigo 2º do protocolo de Palermo: prevenção, persecução e proteção. Agora bem, quais são os 11 pilares para a promoção de uma visão coerente e exaustiva e de uma resposta eficaz baseada nos direitos humanos diante dos casos de tráfico? São as 5 P's, 3 R's e 3 C's. Que vocês têm no quadro, que é a união do desenvolvimento normativo em matéria de tráfico nesses últimos 20 anos. Essa é a herança, perdão pelas palavras em espanhol às vezes. Essa é a herança
que a gente vem recebendo os logros do Protocolo de Palermo, que ele estabeleceu um marco internacional e, a partir dele, se estabeleceu mínimos, mas foi ocorrendo um desenvolvimento normativo, doutrinal e jurisprudencial que configura atualmente o tráfico dentro do enfoque de direitos humanos e como um tema prioritário de direitos humanos na agenda das Nações Unidas. Daí que esse foco de direitos humanos se fundamenta no Protocolo de Palermo, no Convênio de Varsóvia sobre os Direitos Humanos, nos diferentes sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, na jurisprudência internacional e nas diferentes informes da relatoria da ONU em matéria de tráfico de pessoas, especialmente os informes de 2014, 2011 e 2019. A partir dessa compreensão do tráfico de pessoas, a gente fala de regime de enfrentamento de tráfico de pessoas. O que significa dizer o regime internacional? Significa, primeiro, aceitar que não é um regime internacional simples, que é um regime complexo. Complexo porque está pensado como um mecanismo de governança global. Complexo porque, como vocês podem ver na figura do lado, se solapam diferentes sistemas ou áreas de estudo, ou organismos, atores, acordos de governança transnacional, estão superpostas diferentes fontes de autoridade pública, privada, estatal, internacional, de organismos internacionais, de organismos da sociedade civil, então formam essa compreensão do regime complexo sobre o tráfico, desde a segurança, do crime, dos direitos humanos, direitos laborais, sociedade civil, migração e saúde global. Se a gente ampliasse esse diagrama que vocês têm aí, com o Protocolo de Palermo no centro, a gente poderia estabelecer as diferentes agências que realizam cada uma das atividades desse regime complexo do tráfico de pessoas. O Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos da ONU, o Sistema da OIT para os Direitos Laborais, a sociedade civil, a Organização Internacional das Migrações para o tema da migração, a Organização Mundial da Saúde para o tema da saúde global, o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Crime para a combate do tráfico como um crime e o Conselho de Segurança para velar por esse tema de segurança internacional. Daí porque, quando a gente fala de tráfico, tem que ter essa noção presente, que é um regime complexo, uma governança imposta de cima para baixo, em que, a partir de 2000, começam a solapar diferentes sistemas e temas, conformando esse conjunto de instituições superpostas e não hierárquicas que governam o tema do tráfico de pessoas. A partir dessa compreensão de que o tráfico é um regime complexo, eu costumo adotar, e é o que vocês têm no meu livro, dividir esse regime de enfrentamento em 4 etapas. A primeira, que relaciona o tráfico diretamente a normas internacionais de proibição da escravidão e do tráfico de escravos. A segunda, que relaciona ao pânico moral ou à repressão do tráfico para fins de exploração sexual. A terceira, que relaciona o marco do crime transnacional organizado e o incremento do tráfico de pessoas no contexto dos fluxos migratórios mistos. E a quarta, que ocorre concomitantemente com a terceira, mas que desenvolve todo um sistema regional de proteção dos direitos humanos, seja no espaço europeu, africano, asiático, ou no contexto americano. Vai desenvolvendo tanto uma estrutura própria regional, como jurisprudência própria desde as cortes regionais respectivas. Nesse sentido, a primeira etapa do tráfico vem à nossa cabeça, e se a gente começar a fazer uma búsqueda na internet, a gente vai ver que muitas vezes a gente fala tráfico é a nova escravidão a escravidão do século XXI. Tráfico é o mesmo que escravidão? Não. A primeira clareza conceitual que a gente tem que ter é: tráfico não é igual à escravidão. A escravidão, a Mércia explicou o conceito de tráfico no início, eu voltarei nele daqui a um pouquinho. Mas primeiro a gente entra no de escravidão. O que significa escravidão? Escravidão vocês têm aí. Segundo a Convenção sobre a Escravidão de 1926, escravidão é o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem total ou parcialmente os atributos de direito de propriedade. A gente vê aí que ele tem um elemento definitivo, que define esse crime, ou definidor:
atributos do direito de propriedade que se exerce sobre uma pessoa. Essa primeira etapa relaciona ao quê? Relaciona ao combate ao regime antitráfico que a gente vivia no início do século XX. Porque, como a gente sabe, a escravidão foi uma prática comum da nossa humanidade, e até o século XIX era uma prática moralmente, juridicamente aceita. Mas, a partir do desenvolvimento, sobretudo a influência das ideias liberais, começa a se ter, e os interesses da sociedade capitalista também tem que se dizer, começa a se ter a noção de que não é lucrativo ser escravo, é melhor ter mão de obra assalariada. Então, e isso relacionado ao desenvolvimento do sistema capitalista inglês. Então, nesse sentido, a gente tem que desenvolver ou criar a ideia de que a escravidão é moralmente inaceitável. E é inaceitável. Mas teve todos os interesses por detrás, que é o que eu estou querendo dizer. Então, com isso, a gente tem essa relação direta entre tráfico e escravidão ao longo da história da humanidade, que era o tráfico de escravos. Era comercializar com o escravo, que era uma figura de júris aceita. Agora bem, a partir de 1989, o último país que tinha essa prática como legal erradicou. Isso significa, aboliu. Isso significa que está abolida e erradicada a escravidão de fato? Não. De jure, sim. De fato, não. Então, a partir daí, a jurisprudência e a doutrina vem dando para a gente todas as orientações sobre essa matéria. E diz que a escravidão, o que é? São diversas práticas violatórias de direitos humanos que conduzem ao controle e o domínio de uma pessoa. Atributos de direito de propriedade que se exerce sobre uma pessoa, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia e o Tribunal Africano para os Direitos dos Povos. Então, esses tribunais que, utilizando essa definição de 1926, para interpretar se uma prática é escravidão, diz que se deve considerar o grau de restrição do direito de liberdade de circulação, o grau de controle que uma pessoa tem sobre si, sobre seus objetos pessoais, o grau de submissão e a existência do consentimento não viciado entre as partes. Nesse sentido, a gente tem que a contextualização do tráfico, de acordo com a jurisprudência internacional, a escravidão vem sendo uma das práticas exploratórias no contexto do tráfico de pessoas. Daí essa relação que muitas vezes pode gerar essa confusão. A gente dizer que o tráfico é o mesmo que a escravidão, não é. O tráfico tem uma ação, um meio e um fim. 3 elementos constitutivos que necessitam dessas 3 descrições legais dentro do meu ordenamento jurídico, senão não posso definir tráfico. E a escravidão tem um. Então, como a jurisprudência internacional vem interferir, a partir de uma ação e do meio, como determinar a exploração para fins de práticas escravagistas ou escravocratas, através da ameaça de violência, restrição do movimento a uma zona delimitada ou reclusão, servidão por dívida, confisco do documento que impossibilita confirmar a identidade e ameaça de denúncias. Vocês têm todos os tribunais que nos dá essa configuração. Dessa forma, então, tráfico é o mesmo que escravidão? O tráfico é a antessala da escravidão. Porque para existir tráfico, a gente tem que ter uma ação, um meio e um fim. Se é menor, uma ação e um fim. Agora bem, a escravidão precisa só do atributos de direito de propriedade. Então, o tráfico não é igual à escravidão. Estão em sinergia negativa. O que significa essa sinergia negativa? É quando o tráfico é uma antessala para chegar à escravidão, a partir desses contextos anteriormente explicados. Espero que fique claro, e a partir de agora, se algum da gente que está na sala dizia que tráfico é igual à escravidão, a gente vai começar a corrigir isso. E a nossa legislação coloca isso de manifesto, expondo em 2 artigos diferentes, tipificando em 2 artigos diferentes. E quais são outras práticas escravagistas? Além da escravidão clássica, que se dá pelo controle e atributos do direito de propriedade, as práticas análogas à escravidão, ou como é utilizada a nomenclatura da ONU, formas contemporâneas de escravidão, nos é dada por a Convenção sobre a Abolição da Escravatura,
do tráfico de escravo e das instituições e práticas análogas à escravidão, que nos diz que formas contemporâneas de escravidão são servidão por dívidas, que é igual à imobilização pela dívida, matrimônio servil, mulher dada como propriedade ou objeto, e trabalho infantil, quando uma criança é entregue mediante remuneração para a exploração do seu trabalho. Uma prática, infelizmente, comum ainda no contexto brasileiro. Dessa forma, a gente termina a primeira etapa do tráfico de pessoas, que é a sua relação direta com a escravidão, e entra na nossa segunda etapa, que é a relação direta da construção do regime internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas dentro dos pânicos morais da sociedade. Isso a que se deve? Se deve a que o primeiro instrumento jurídico, que é o Acordo Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres, de 1904, restringiu o tráfico para a finalidade de exploração sexual ao gênero feminino e a raças mulheres brancas. Então, racista, se trata de um convênio racista, que exclui e limita. Então, a partir desse convênio, foi construindo o pânico moral das primeiras décadas, que se centravam em proibir qualquer movimento, ainda que fosse livre e autônomo, de mulheres que queriam sair do Reino Unido, sobretudo, para exercer a prostituição na Holanda, na Alemanha ou nas colônias americanas ou africanas. Então, surgiu esse movimento conservador vitoriano de que as mulheres não têm agência nem autonomia, portanto não podem viajar livremente. Então isso é um crime. Então tem que reprimir. Aí vem essa relação, essa construção do pânico moral que dura até 1949, quando amplia o gênero, amplia a raça e segue limitando a modalidade da exploração sexual. Então, desde 1904, como vocês podem ver aí, até o ano 2000, a noção, ou o nosso conhecimento de tráfico esteve estritamente relacionado ao tráfico para fins de exploração sexual. Daí a nossa concepção geral da sociedade sesgada e limitada do tráfico à finalidade de exploração sexual. Se deve a essa segunda etapa que se desenvolve esses diferentes instrumentos jurídicos tendenciosos que visa esse pânico moral. Esses 4 instrumentos de combate têm uma clara sinergia negativa com a prostituição e condena qualquer movimento de mulheres com a intenção de exercer atividade. Como vocês viram, está limitada a tráfico de mulheres brancas com finalidade de exploração sexual, está relacionada a esse pânico moral, e o tráfico é diretamente relacionado com a suposta imoralidade que significa a prostituição. Dentro do marco do tráfico de pessoas, esse pânico moral e essa relação direta do tráfico de pessoas se deve a um debate dentro dos movimentos feministas entre diferentes formas de se observar a prostituição, porque tem ao menos 5 formas diferentes: abolicionista, proibicionista, regulamentarista, legalista e neoabolicionista. Então, isso influi muito a nossa forma de observar o tráfico. Então, essa segunda etapa do tráfico de pessoas relaciona o tráfico à prostituição. Aí a gente tem que fazer outra observação. Como tráfico não é igual à escravidão, tráfico tampouco é igual à prostituição. Tráfico possui os 3 elementos constitutivos. E que é a prostituição? É manter relação sexual em troca de dinheiro. Ela pode estar legalizada ou ou proibida, ou dentro da legalidade, como é o contexto espanhol e brasileiro. Agora bem, essa prostituição, quando se realiza de forma autônoma, em que a pessoa, mulher, trans, homem, realiza, desde sua própria capacidade de agência, uma decisão própria de migrar, de empreender esse projeto migratório, ainda que seja para trabalhar no setor da prostituição, no setor do sexo, ela é livre. A gente não fala de tráfico. Agora bem, quando essa prostituição ou atividade sexual, pornografia, casas de massagem, linhas eróticas, quando essa atividade sexual alguém obriga outra pessoa a exercer
alguém obriga a outra pessoa a manter uma relação sexual, a exercer a pornografia, a atuar numa linha erótica, a realizar uma massagem com final feliz, isso pode ser tráfico. Se passou por uma ação em um meio e se configura com a finalidade de explotação sexual ou exploração sexual. Nesse sentido, quais são os efeitos dessa... Se na primeira etapa o efeito negativo foi relacionar diretamente o tráfico com a escravidão, levando a uma confusão conceitual e levando com isso uma desproteção, porque como o tráfico não é igual à prostituição, não se criminaliza tráfico igual à prostituição, porque um é um elemento, não tem as mesmas descrições jurídicas, não tem os mesmos elementos jurídicos para repressão desse delito. Portanto, os efeitos dessa segunda etapa é a polarização do discurso entre as diferentes perspectivas sobre a prostituição, se a prostituição deve ser livre, se a prostituição deve ser proibida, a limitação do alcance do fenômeno de tráfico limitado à modalidade de exploração sexual, invisibilizando todas as outras modalidades, como é constante no contexto brasileiro, o tráfico para fins de trabalho escravo, o tráfico para fins de adoção irregular, o tráfico para fins de remoção de órgãos e tecidos humanos, ou no contexto espanhol, o tráfico para fins de atividades delictivas, para fim de mendicidade, para fim de matrimônio forçado. Então, o efeito é limitar esse alcance do tráfico de pessoas. E o outro efeito é restringir e controlar a migração feminina para o exercício da prostituição. E com isso também aumenta a demanda por criminalizar a prostituição nos países grandes receptores de mulheres para a atividade sexual. E com isso, infelizmente, favorece as redes de traficantes. Então, aumenta um contrabando de imigrantes e aumenta, por ende, o crime transnacional organizado. Passamos, então, à terceira etapa de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que está no contexto da mobilidade humana. Nesse sentido, a gente tem que entender que o Protocolo de Palermo, que complementa a Convenção contra o Crime Transnacional Organizado, nos oferece 3 protocolos complementares: um do tráfico, um do contrabando irregular, o tráfico ilícito de imigrantes no contexto brasileiro, mas a definição literal é contrabando de imigrantes, e o tráfico de armas. Então, desses 2 instrumentos, a gente tem o que é tráfico e o que é contrabando, que vem e delimita conceitualmente esses dois delitos. Então, prioritariamente, a gente tem que saber que o tráfico é o traslado regular ou irregular dentro ou fora do país, enquanto o contrabando de imigrantes implica sempre o cruze de fronteiras, então tem sempre esse caráter transnacional. O tráfico de pessoas é um delito contra a pessoa, porque é uma violação massiva de direitos humanos, enquanto o contrabando é um deslocamento voluntário. A pessoa paga um gato, um coiote, um passante, um traficante para entrar no determinado país porque não possui os requisitos administrativos como um visto para entrar nesse determinado país. Ambos estão no contexto migratório da mobilidade humana, só que a mercadoria no tráfico é a pessoa, já que vai explorar a pessoa ou partes do corpo humano dessa pessoa. E no tráfico, a mercadoria é o serviço, o translado de um país A a um país B. O tráfico de pessoas envolve engano, abuso e exploração, e se supõe que o contrabando de imigrantes é uma relação que finaliza com traços de fronteiras. Mas ambos significa comércio com o ser humano para aproveitar do contexto de vulnerabilidade dentro de fluxos migratórios mistos. A partir desses elementos, a gente tem que entender que no contrabando de imigrantes sempre tem consentimento. No tráfico, esse consentimento está viciado. Então, por isso que ele é irrelevante. O objeto final do tráfico é a exploração. O objeto que não é o do contrabando de imigrantes. E o contrabando de imigrantes, como eu falei anteriormente, tem sempre esse caráter transnacional. Os fluxos migratórios mistos, contexto, muitas vezes a pessoa saiu, era um imigrante irregular ou em contexto de irregularidade administrativa, e esse imigrante, por contexto de vulnerabilidade, ao tentar entrar num determinado país, é captado por máfia. Então, o contexto que inicialmente era de tráfico passa a ser de tráfico, de contrabando de imigrantes. Então, daí que pese a clareza conceitual que existe nos 2 elementos, na prática,
nos fluxos migratórios mistos, não se tem essa clareza conceitual. Daí porque a última relatora da ONU, Maria Jaminaro, vem sempre reincidindo na necessidade de estabelecer mecanismos de identificação precoce para identificar nesses fluxos migratórios mistos ou nessas pessoas que são deportadas, quem pode ser uma suposta vítima de tráfico e não devolver ela para uma situação de exploração. Nesse sentido, a gente tem, nessas 3 etapas, esses 3 conceitos que relacionamos diretamente ao tráfico de pessoas, ou a nossa compreensão sobre o que é o tráfico de pessoas. Tráfico é igual à prostituição, à escravidão? Vimos que não, estão em sinergia negativa e o tráfico é a antessala da escravidão. Ambos possuem uma definição própria segundo o direito internacional público, ambos possuem elementos constitutivos próprios e são categorias jurídicas diferentes. Sem embargo, entram em sinergia negativa quando a finalidade do tráfico é a escravidão contemporânea. O tráfico é igual à prostituição? Vimos que não, que a prostituição ou qualquer outra atividade sexual pode derivar numa situação de tráfico. Então, a gente viu que esses conceitos interrelacionados se devem a como se foi construída a noção de tráfico de pessoas. Num primeiro momento, relacionada à escravidão, no segundo momento, relacionada ao movimento de mulheres para exercer a prostituição fora da União Europeia ou fora do espaço inglês, daí o pânico moral e a relação direta entre tráfico e prostituição, e logo no contexto Guerra Fria, com o incremento do crime transnacional organizado e das máfias, como as máfias viram tão lucrativo o comércio com pessoas e o tráfico de pessoas, e como entra então no contexto do contrabando irregular de pessoas. A partir dessa terceira etapa, a gente construi o nosso conhecimento sobre o tráfico de pessoas, e esse conhecimento sobre o tráfico de pessoas nos é brindado pelo Protocolo de Palermo, que, como eu disse anteriormente, esse ano cumpre 20 anos. Esse Protocolo de Palermo, vocês têm aí o nome completo e 2 instrumentos referentes se eu quero compreender como aplicar o Protocolo de Palermo e como construir uma legislação nacional adaptada ou que cumpre os mínimos exigidos do Protocolo de Palermo. São esses 2 documentos que vocês veem aí na tela. Agora bem, 20 anos depois do Protocolo de Palermo, a gente tem luzes e sombras, como eu costumo falar. Quais são as sombras? É uma definição complexa, que a Mércia falou anteriormente e que a gente vai retomar agora. Não determina as condutas criminais dos diversos atores que intervêm no processo, nem das diferentes etapas, não clarifica termos relevantes como a exploração, a vulnerabilidade, meios fraudulentos para os marcos nacionais. E quais são as luzes? As luzes oferece uma definição internacionalmente aceitada, estabelece que o tráfico de pessoas é um processo que involucra uma ação, um meio, enfim, que sempre está no contexto de uma mobilidade humana e que essa mobilidade pode ser nacional ou internacional e que não é um delito simples, tem um delito inicial e um delito fim e meio, e estabelecimento de agendas e também oferece uma agenda pública internacional para o enfrentamento do tráfico que gera esse compromisso internacional. Esse compromisso internacional que na atualidade significa 93% dos estados do sistema Nações Unidas adotou ou ratificou, adotou esse instrumento como próprio. Ou seja, 178 países de 193 do sistema da ONU han firmado e ratificado o Protocolo de Palermo. Isso que significa? Significa que eles têm que cumprir com a devida diligência ou obrigações positivas para proteger os direitos humanos das vítimas de tráfico, combater o crime e fazer uma transposição interna do regime de enfrentamento ao tráfico que estabeleça e desenvolva políticas públicas pautadas desde um enfoque de direitos humanos. Então, para mim, esses são os pontos fortes do Protocolo de Palermo. Esse Protocolo de Palermo, que como a gente viu, oferece essa definição do tráfico como um processo, que a gente viu que é recente. É ampla porque é aberta, não limita
as modalidades do tráfico, como a gente vai ver agora, não diz tráfico é para essas 3 finalidades, não, põe como no mínimo. E deixa essa discrecionalidade para que cada Estado, desde a sua contextualização ou desde a sua realidade própria, como o caso espanhol, se observou que tem muitos casos de matrimônio forçado, de tráfico para fins de atividades delictivas, para fim de matrimônio forçado e mendicidade. Então, de acordo com o contexto, aproveitou essa definição ampla e definiu as condutas exploratórias do tráfico, como o contexto brasileiro também definiu. E é complexa, por quê? Porque diz que o tráfico parte de uma ação que ocorre mediante certas circunstâncias com uma finalidade exploratória que não está encerrada. De aí porque essa complexidade na compreensão sobre o tráfico de pessoas. Daí porque é importante a gente conhecer as causas, os fatores de empurre, como a vulnerabilidade é um fator importante para a compreensão do tráfico, como essa relação com outros conceitos é importante para brindar essa clareza conceitual. Nesse sentido, a gente tem os objetivos do tráfico, as 3 P's que eu falei anteriormente do Protocolo de Palermo, que é ampliada para 5R, 3C e 3P, de acordo com o enfoque dos direitos humanos. Nesse sentido, a gente tem o que hoje, 20 anos depois, ainda é discutido, mas adotado como seu por 178 países, o que a gente entende por tráfico. Vocês têm aí que tem uma ação que recorre por determinados meios para a finalidade. Quando eu falei que era amplo, é porque vocês podem ver aí, a exploração incluirá no mínimo, e coloca algumas modalidades. Estabelece que o consentimento dado para a vítima em qualquer tipo de exploração é considerado irrelevante, porque, como a gente viu em Direito Internacional dos Direitos Humanos, os direitos humanos são inalienáveis, são inatos. Quando a dignidade humana não se comercializa. Nenhuma pessoa pode ser considerada coisa ou mercadoria, portanto, ela não pode consentir a sua própria exploração, a sua própria coisificação. Nesse sentido, por isso o consentimento da vítima é relevante, já que o tráfico de pessoas, como eu falei anteriormente, se fundamenta em relações assimétricas de poder, na desigualdade e na exclusão. E esse fenômeno se manifesta nas diferentes formas de violência que o traficante utiliza para aliciar e controlar as vítimas nesse contexto. Nesse sentido, a partir dessa definição ampla, aberta e complexa, a gente simplifica os elementos constitutivos do tráfico em 3: que ocorre, como ocorre e para que ocorre. Uma ação de captação, transporte, traslado, acolhida de pessoas, mediante como ocorre, ameaça, uso da força, outras formas de poder, coação, e para que ocorre, para a finalidade da exploração. E a finalidade da exploração, segundo as Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho, são como mínimo exploração laboral, sexual, cada uma tem diferentes categorias, como vocês podem ver. Por isso, eu falei que a exploração sexual não podia se limitar à prostituição forçada, tem outras formas de exploração sexual. Finalidade de exploração sexual, militar, servidão, práticas escravagistas, escravidão clássica ou outras formas. Essas são possíveis modalidades de tráfico que cada Estado, segundo o seu contexto próprio, segundo as práticas observadas dentro do seu território, determina e descreve quais são as condutas de tráfico que ele reconhece dentro do seu território nacional. Agora bem, nesse sentido, a partir desse conceito que é amplo, a partir dessas inter-relações, a partir desse marco contextual, a gente tem grandes desafios, todavia, pese a que são 20 anos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a gente tem um grande desafio, não só para adotar o enfoque de direitos humanos, como também para ter uma proteção efetiva desses direitos ou uma devida diligência dos Estados, devido à impunidade, já que tanto as vítimas, a maioria não denunciam seus traficantes, como muitas vezes em alguns sistemas nacionais
as forças e corpos de segurança estão envolvidas em matéria de tráfico, então tem essa corrupção endêmica em algumas sociedades que dificulta o tráfico, e isso gera uma sensação de injustiça. Essa impunidade, essa corrupção conflui também na injustiça. Daí que a gente tem, a partir dessa sinergia negativa entre a impunidade, a corrupção e a injustiça, a gente tem os desafios atuais no tráfico. Primeiro, a compreensão do seu conceito e alcance, que é o que a gente fez aqui hoje. O tráfico não é só uma ação, um meio, um fim. Não, é um processo. É um processo que tem um recorrido histórico, que tem outras categorias jurídicas que se solapam a nossa compreensão do tráfico de pessoas, né? Porque fazer a diferença entre os diferentes conceitos para brindar clareza conceitual e oferecer um enfoque claro sobre o tráfico, como isso, do seu amplo alcance, as diferentes modalidades que se pode ter. Outro desafio é a adoção do enfoque de direitos humanos, já que a grande maioria dos estados se acolheu aos mínimos do protocolo de Palermo e optou por um enfoque de ordem pública, das 3 P's, e não um enfoque de direitos humanos, que são as 5 P's, 3C e 3 R's. E também falta ainda, a grande maioria dos sistemas nacionais, esse enfoque desde a interseccionalidade. E como eu falei, a interseccionalidade é como diferentes formas de discriminação se solapam e geram um conceito de vulnerabilidade. Raça, classe, sexo, idade, gênero, se solapam e gera a pessoa mais vulnerabilidade, marginalização, exclusão social. Também outro desafio é a cooperação, porque não é com todos os países que se tem uma cooperação fluida, bilateral, uma cooperação judicial e policial para perseguir, reprimir e sancionar. Daí a sensação de impunidade, daí a sensação de injustiça que a gente tem aí do lado. E com isso, com essa falta de cooperação, não só entre os agentes policiais e jurídicos, mas também entre os atores da sociedade civil, atores públicos e privados, que nem todos os estados chamam a sociedade civil para dialogar e estabelecer uma política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, definir uma primeira e uma segunda política nacional desde uma consulta coletiva. Terceiro já é outro caso, no caso brasileiro, né? A gente sabe muito bem. Então, isso que provoca? Provoca que não tem uma proteção efetiva, não tem um enfoque vitimocêntrico, mas não um enfoque de direitos humanos. E outro desafio é compreender como o tráfico está inserido nas situações de emergências complexas. Uma situação de emergência complexa, o tema do Covid, do coronavírus, agora mesmo, são situações que desestabilizam. Outra situação de emergência complexa, conflitos armados, desastres naturais, câmbios climáticos, como essas pessoas, derivadas de uma situação externa a elas, afetam a sua seguridade, a sua segurança e desenvolvimento humano e, por ende, se situam em um contexto de vulnerabilidade. Muitos estados ainda não entendem como essa situação de emergência complexa gera um contexto de vulnerabilidade e cria uma massa humana, né, palavras de Bayles, não, de gente descartável para ser objeto de tráfico de pessoas. Nesse sentido, a gente já encaminha para o que é necessário no enfoque de direitos humanos. É necessário, primeiro, pautar por uma atenção integral e humanizada das vítimas de tráfico de pessoas. Nesse sentido, é necessário reconhecimento e apoio precoce e lograr uma plena inclusão, financiamento adequado a uma política pública, cooperação entre sindicatos, ONGs, empresas, estados, administração pública, organização internacional, entre outros, e coerência de políticas para estabelecer uma política pública eficaz. Ou seja, uma governança multinível, que propicia um alinhamento estratégico com agendas migratórias, com a agenda do trabalho escravo, com a agenda de gênero, com a agenda de direitos humanos e do trabalho decente. Eu tinha preparado também como esse regime interno rebota no contexto brasileiro e cria um regime brasileiro de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Então, o regime brasileiro, a agenda pública se intensifica a partir da ratificação do Protocolo de Palermo, que ocorre em 2004. Essa agenda pública antitráfico esteve crescentemente marcada por diferentes noções da posição, diferente noção sobre o tráfico de pessoas, já que a política nacional de enfrentamento ao tráfico adotava a noção, literalmente, o Protocolo de Palermo, e o nosso Código Penal tinha outra noção de tráfico, limitada ao tráfico com exploração sexual e antes de 2005, ao tráfico internacional de mulheres. Então, no primeiro momento, essa discussão teve dirigida basicamente para o tráfico com fim de exploração sexual, a segunda etapa que a gente viu do regime. A implementação da Agenda de Direitos Humanos no Brasil passou a utilizar a linguagem de direitos humanos, passou a usar a linguagem do tráfico para incluir outras práticas de tráfico de pessoas, outras modalidades, como a servidão por dívidas, como o trabalho escravo contemporâneo, como a adoção irregular de crianças, como os desaparecimentos forçados que apareciam cadáveres ou corpos mutilados no tráfico para fim de remoção de órgãos. Então, a partir daí, a gente teve diferentes debates públicos e campanhas humanitárias, sobretudo, desde da Agência dos Estados Unidos à USAID, ou pela UNODC, ou também pelo ICMP, que começou a oferecer para a gente essa sensibilização em matéria de tráfico de pessoas. Nesse sentido, essa criação dessa agenda antitráfico e a consolidação do regime brasileiro segue o regime internacional e eu acredito que são 6 ações que conformam esse sistema brasileiro e 4 particularidades. As 6 ações eu vou descrever a posterior, mas agora eu me centro nas 4 particularidades que configuram o enfrentamento ao tráfico brasileiro. A primeira, o dano colateral, a usar a linguagem de proteção de direitos humanos para o desenvolvimento de ações que contribuam a reprimir a imigração irregular e o combate à prostituição. Ou seja, eu utilizo a linguagem de direitos humanos, mas eu não estou oferecendo um enfoque de direitos humanos. O que eu estou oferecendo é um controle migratório. Não quero haitianos, não quero venezuelanos, não quero paraguaios e tampouco bolivianos. Vamos frear essa migração no Brasil. E o combate à prostituição como atividade dentro dessa legalidade. A outra, a precariedade epistemológica. Quando eu coloco precariedade epistemológica, eu quero dizer que até 10 anos tinha muito pouco material no Brasil, quantitativamente, com dados quantitativos e dados qualitativos fundamentados em investigações empíricas ou pesquisas de campo localizadas nas diferentes regiões do Brasil em matéria de tráfico, com o propósito de explicar como o tráfico se dá no Nordeste brasileiro. Dentro do Nordeste brasileiro, qual é a particularidade de Fortaleza? O que difere de Fortaleza de Salvador, por exemplo, ou do Recife, ou de Aracaju? Ou qual é a diferença desse contexto com o contexto de Goiás, de São Paulo? Então, essa precariedade. E as considerações sobre o impacto do protocolo na produção de medidas antitráfico pautadas no Brasil pela repressão. E a diferença entre os interesses das formuladoras de opinião de política pública e quem se beneficia dessa política pública. Depois, se vocês quiserem, pode pedir a Mércia, que eu tenho num capítulo de livro explicado todo esse regime brasileiro de enfrentamento ao tráfico. E as 6 ações que conformam esse regime brasileiro, vocês têm aí descritas. A primeira, a firme ratificação do Protocolo do Palermo. A segunda, o estabelecimento de uma política nacional de enfrentamento como política de Estado. A terceira, aprovação, implementação e monitoramento do regime dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoa, o primeiro, o segundo e o terceiro plano nacional, a conformação de uma rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com os núcleos de postos e comitês estaduais, que aí está desatualizado, o estabelecimento do Conselho Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas como mecanismo para seguimento, avaliação e monitoramento da política e planos nacionais, e as mudanças legislativas que afetam o direito penal brasileiro, que vai desde 2005 até 2016. Nesse sentido, a gente tem aí o estabelecimento do marco nacional, política nacional, metas e uma gestão integrada e participativa. E as mudanças legislativas no contexto brasileiro,
no contexto penal brasileiro, são essas 3 mudanças substanciais que vocês têm aí, que, e se tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar a posteriori. Eu passei rápido, porque eu gostaria de centralizar nesses 6 pontos inovadores que nos apresenta a lei antitráfico no contexto brasileiro, que apresenta, nesse sentido, um artigo ao Código Penal brasileiro para prever diferentes modalidades de tráfico, atendendo ao menos às finalidades de exploração sugeridas no Protocolo de Palermo, ou seja, atende aos mínimos do Protocolo de Palermo, confere mais poderes para as polícias judiciais e ao Ministério Público para que solicite informações de vítimas ou suspeitos aos órgãos de poder público e empresas privadas, cria uma política integral de proteção às vítimas, brasileira ou estrangeira, com assistência jurídica, social, de trabalho, emprego e saúde, permite a concessão de vistos de permanência para as vítimas estrangeiras em território nacional, com possibilidade de extensão aos seus familiares, e também busca estabelecer, né, um banco de dados nacionais com procedimentos de coleta unificadas para oferecer dados qualitativos e quantitativos e dimensionar como está o tráfico de pessoas no Brasil. Estabelece, mas ainda não está totalmente desenvolvido e ativo, como vocês bem sabem, e permite o confisco antecipado de bens investigado para o acusado. Então, são os pontos inovadores. Também temos pontos negativos. Sem dúvida, nesse sentido, a implementação dessa agenda brasileira de tráfico, essa implementação, no primeiro momento, torna o tráfico sinônimo de exploração sexual, relacionado ao que a gente falou anteriormente. Na segunda etapa, estereótipos de raça, de classes, erotização, de gênero e subalternidade. Aí vocês têm as diferentes campanhas do que era o tráfico no Brasil. São imagens coletadas das campanhas. Que era tráfico? É mulher sendo explorada, ou ridicularizada, ou erotizada, racializada. E aí temos como vai evoluindo o conceito de tráfico de pessoas ou a noção de tráfico de pessoas no Brasil através das diferentes campanhas. Se no primeiro momento a gente só via mulheres negras, racializadas, erotizadas, vocês podem ver como caminha para as diferentes modalidades do tráfico essa compreensão sobre o tráfico de pessoas. Nesse sentido, passou as reflexões finais no contexto brasileiro, para que a gente possa ter algum tempo para perguntas. A gente pode destacar quais são os efeitos desse enfrentamento ao tráfico no contexto brasileiro. A gente destaca ao menos 3 efeitos. Uma agenda derivada de um regime internacional complexo, e essa complexidade também é adotada no contexto brasileiro, gerando um regime que não é muito claro. Um regime que pouco a pouco vem sendo clarificado, mas que gerou bastante confusão nas suas associações primárias realizadas. A gente teve também, sobretudo, uma agenda política exógena, ou seja, a agenda de tráfico não surgiu de dentro para fora, não surgiu internamente no Brasil, e sim desde diferentes agências internacionais, já que as brasileiras eram a maioria das vítimas que eram situadas como mulheres vítimas de tráfico na Europa e também, em alguns casos, nos Estados Unidos. Daí porque esse interesse de diferentes agências internacionais de subvencionar campanhas, subvencionar projetos e patrocinar essa sensibilização e a criação de conhecimento sobre essa matéria, desde interesses de cima para baixo. E também essa elasticidade desse conceito do tráfico. Como a gente viu, essa elasticidade permitiu ter uma noção confusa, muitas vezes, sobre o tráfico de pessoas, associando o tráfico diretamente à prostituição, ao contrabando de imigrantes, à escravidão. Então, essa elasticidade de que tráfico é qualquer coisa. Não. Tráfico é uma ação, um meio e um fim. O tráfico está sempre num contexto de mobilidade humana, abusando de uma situação de vulnerabilidade, de desigualdade ou de exclusão, com a finalidade de explorar uma pessoa de forma a denegri-la. Então, isso é o tráfico de pessoas. Então, essa relação com outras categorias. E isso conduz ao terceiro efeito, que é as confusões advindas da incorporação críticas no debate. Que tráfico
versus prostituição, esse pânico moral. E logo, a migração é um perigo, a gente não pode ir para fora, nós somos as pobres mulheres coitadinhas que não podemos viajar para a Europa porque a gente nem tem agência e nem tem capacidade própria para gestar o nosso tempo e decisão. E logo também o tráfico é igual migração, que é igual perigo, porque é igual contrabando, que é igual crime transnacional organizado. Então, esses efeitos na nossa própria legislação e nossa própria política. Perdão por haver passado o meu tempo. Vocês têm aí o que a Mércia falou, qualquer situação que assemelha a essa contada hoje pode ser um indício de tráfico de pessoas, por isso a gente tem que contribuir socialmente, denunciar. Aí vocês têm também o logo da campanha do Coração Azul, que é o símbolo internacional do combate ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Tem os meus contatos, meu e-mail, e podem me adicionar no Twitter para qualquer dúvida. A Larissa Dantas perguntou se há algum convênio entre Espanha e Brasil para o tratamento adequado da situação do tráfico de pessoas. Sim, existe uma cooperação jurídica e policial, ou seja, um convênio bilateral entre o governo brasileiro e o governo espanhol, entre o governo brasileiro e italiano, entre o governo brasileiro e português, com vários países da União Europeia. O Brasil tem esse acordo bilateral, porque para existir essa cooperação, cooperação policial ou cooperação judicial, tem que primeiro estabelecer um acordo bilateral entre dois países que se comprometem a compartilhar e cooperar para desmantelar as redes de tráfico, né? Então, nesse sentido, no Brasil e Espanha, sim, tem. E o Fabrício Nunes Freud perguntou com que frequência o Tribunal Penal Internacional compete os crimes de tráfico de pessoas. O Tribunal Penal Internacional, através do artigo 7, define o que ou tipifica melhor, né, tipifica a escravidão sexual. Então, o tráfico de pessoas entra como uma modalidade de escravidão sexual. Nesse sentido, o Tribunal Penal Internacional, a frequência que tem até agora foi o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, o Tribunal Penal Internacional para Sudão, que são os 3, tinha 4, o outro eu não estou lembrada agora, mas já foi 4 decisões nesse sentido, de considerar o tráfico como a finalidade do tráfico, a escravidão sexual, a violência sexual que se exerce contra as mulheres em situação de conflito armado. Então, que se configura como uma forma de escravidão sexual. Essa é a frequência com que tem feito. E o Adriano pergunta saber como a professora classifica a atuação do Brasil na prevenção e combate no tráfico de pessoas. O Brasil, até 2014, até 2015, era visto como um dos países exemplo, sobretudo no tráfico para fins de exploração laboral, que a OIT situava o Brasil, antes da mudança legislativa no 149 brasileiro, situava como prática exemplar. Mas também, isso, como eu falei, a ação normativa tem que ser acompanhada de uma política pública. E, infelizmente, desde a crise democrática que o Brasil sofreu, em 2016, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como outros temas da Agenda de Direitos Humanos, foram colocados no segundo plano. E isso tem um efeito na imagem como que se observa o Brasil no cenário internacional em todos os temas de direitos humanos. Então, atualmente, a imagem do Brasil é que ficou estancado, e que a política, por exemplo, a terceira política não teve o diálogo com a sociedade civil como teve a segunda, por exemplo, na definição. Citar algum caso que ocorreu no Brasil exclusivamente, vários casos de adoção irregular que ocorre na fronteira, ou que a gente conhece como adoção brasileira, que retiram crianças de famílias ou núcleos pobres e levam para as famílias ricas, a situação da exploração sexual de menores que ocorrem. Então, esses são casos que não há transposição de fronteira, sobretudo quando é vítimas menores ou de vítimas de trans, meninos ou meninas com diferente percepção entre o sexo e o gênero, então que tem muito esse tráfico de menores para exploração sexual ou para adoção dentro da fronteira interna. E aí é o tráfico interno, mas se configura o âmbito internacional ou interno, não
é reconhecido pelo ordenamento brasileiro. Então, seja internacional ou interno, é tipificado como tráfico. Sim, a Ruth, ela pergunta, professora Meire, a senhora tem conhecimento de quais os órgãos de justiça estão especializados no Brasil para o combate ao tráfico? O Sistema Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu entre as suas funções diferentes estruturas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu conheci até 2014, eu acho que tanto você como a Lívia agora pode contestar, responder melhor como está estruturado no contexto brasileiro a partir da legislação da lei antitráfico de 2016, não? Posso comentar algo, mas eu não acho que está tão bem estruturado, porque eles não, o legislador não colocou quem seria o responsável por isso. Qual órgão iria destinar recursos para isso? Ainda está tudo muito solto. Isso aí está ocasionando, inclusive, o que a gente trabalhou num dos módulos do curso, que está em andamento, justamente sobre os conceitos, né? E a gente sabe que existe um grande número de denúncias, mas que essa denúncia, algumas poucas chegam à polícia e se transformam em pouquíssimos processos. Inclusive, na minha pesquisa do mestrado, eu vivenciei isso. Mas se entrar o órgão seria através do Conselho Nacional de Justiça, tem a competência para a função, né? Sim, a Ruth, ela pergunta, professora Meire, a senhora tem conhecimento de quais os órgãos de justiça estão especializados no Brasil para o combate ao tráfico? O Sistema Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu entre as suas funções diferentes estruturas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu conheci até 2014, eu acho que tanto você como a Lívia agora pode contestar, responder melhor como está estruturado no contexto brasileiro a partir da legislação da lei antitráfico de 2016, não? Posso comentar algo, mas eu não acho que está tão bem estruturado, porque eles não, o legislador não colocou quem seria o responsável por isso. Qual órgão iria destinar recursos para isso? Ainda está tudo muito solto. Isso aí está ocasionando, inclusive, o que a gente trabalhou num dos módulos do curso, que está em andamento, justamente sobre os conceitos, né? E a gente sabe que existe um grande número de denúncias, mas que essa denúncia, algumas poucas chegam à polícia e se transformam em pouquíssimos processos. Inclusive, na minha pesquisa do mestrado, eu vivenciei isso. Mas se entrar o órgão seria através do Conselho Nacional de Justiça, tem a competência para a função, né? O Wesley pergunta, em caso de ausência de providência dos órgãos competentes em determinado país, qual órgão internacional seria mais adequado para receber a denúncia? Wesley, aí depende, porque se o caso foi judicializado e não foi reconhecido, pese aos fatos e a comprovação dos fatos não foi reconhecido como tráfico, você pode levar no Tribunal Internacional, o caso brasileiro. Se a justiça brasileira não foi deficiente para reconhecer uma vítima de tráfico e recorreu já a todas as instâncias internas no contexto brasileiro, pode-se levar a denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que interpreta e pode acusar o governo brasileiro. Se é no contexto europeu, é o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Se é no contexto africano, a Corte Africana de Direitos Humanos, Direitos dos Povos. Agora bem, dos recursos para fazer a denúncia sobre uma vítima de tráfico de pessoas ou de um caso de tráfico de pessoas, a relatoria da ONU sobre tráfico de pessoas, uma das suas competências é receber as denúncias individuais, para investigar desde a ONU os casos de tráfico de pessoas. Então, se você entrar na página da relatora da ONU sobre o tráfico de pessoas, você vai ver que tem um e-mail e um formulário para realizar a denúncia, que é anônima. Alba dijo que desde una perspectiva de género, ¿bajo qué parámetros puede considerarse la gestación por sustitución en tráfico? Desde uma perspectiva de gênero,
a gente entende que o tráfico, que a gestação por substituição é considerado tráfico quando tem uma ação de sequestrar, obrigar, transladar, acolher uma mulher com mediante meios coercitivos, o abuso do contexto de vulnerabilidade, da desigualdade social que a gente falou anteriormente, ou a assimetria de poder relacionada por diferentes formas de discriminação que se solapam, com a finalidade de obrigar essa mulher a gestar uma criança durante 9 meses e, no final desses 9 meses, essa mulher não poder decidir se fica ou não com esta criança, e sim é obrigada a entregar essa criança como produto final. Aí se contesta, se configura o tráfico para fim de gestação por substituição ou barriga de aluguel. Por quê? Porque a mulher foi usada como meio e a mercadoria foi o seu ventre. Então, se gerou essa criança com a finalidade terceiro, em que ela não tem o direito à autonomia de decidir. Então, nesse contexto, a mulher se entende que essa prática é similar a uma prática assimilada à escravidão ou prática análoga à escravidão, já que, através do controle e domínio que exerce sobre uma pessoa, obriga que ela se fique grávida para entregar essa criança a um terceiro. Aí se configura a gestação por substituição em trata de persona. Só queria agradecer a todos e todas participantes, porque com a Mércia eu tenho um diálogo fluido e constante. A gente já falou várias vezes de ir a Fortaleza para um evento na SMEC e também outros eventos, mas agora, pelo contexto atual pandêmico que a gente está vivendo, não foi possível. Então, eu agradeço a organização e coordenação da Mércia desse seminário nesse dia de hoje, já que ele possibilitou esse diálogo, essa sensibilização, e nesse sentido eu só tenho a agradecer também a todos e todas que participaram com perguntas muito interessantes. Tenho anotado aqui a pergunta da Ruth, porque eu quero ver depois de 2008 quem é o órgão responsável na estrutura do Ministério Público, da Secretaria do Ministério de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Secretaria Nacional de Justiça, como ficou essa competência, porque no âmbito político é da Secretaria Nacional de Justiça, e aí está a coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas eu quero ver na execução, como disse ela. Então, agradeço a todos e todas, e vocês têm o meu e-mail e também o meu Twitter para qualquer pergunta ou diálogo futuro. Muito obrigada por todos e todas. E obrigada, Mércia. Obrigada, professora Meire, pela brilhante explanação, como sempre. A gente está aqui com o seu livro. Havia esquecido de falar, a professora Meire, ela também é conselheira editorial da Temis. Eu havia esquecido, né, esse detalhe, tá bom, gente? E foi minha diretora de tese lá em Sevilha. Foi com ela que eu aprendi bem o que era esse tema do tráfico, porque... apesar de ter estudado no mestrado, eu confesso que é um tema bem complexo, né? Tanto que a gente está trabalhando no curso de 40 horas, tá bom? Então, gostaria de agradecer à professora Meire, gostaria de agradecer também ao doutor Ângelo, que é o juiz coordenador da escola, doutor Ângelo Vettorazzi, e ao desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto. Com certeza, eu espero ter contribuído para o aprendizado do pessoal que está na sala e para o meu aprendizado também, né, professora Meire, que esse tema a gente tem que ficar estudando constantemente, tá bom? Muito obrigada e seguimos no enfrentamento, né, não na luta, né, apesar de o nome do dia ser o dia de luta contra o tráfico.